O livro de Eclesiastes é uma das obras mais profundas, sinceras e surpreendentemente atuais de toda a Bíblia. Escrito pelo pregador, tradicionalmente entendido como Salomão, ele descreve a vida debaixo do sol com uma honestidade rara, expondo a busca humana por propósito, sentido e satisfação. Ao longo do texto, ele desmonta as ilusões que tanto seduzem o coração: riquezas, prazeres, conquistas, sabedoria humana, trabalho e reconhecimento. Tudo isso, quando colocado como fundamento da existência, revela sua natureza vazia e passageira. Eclesiastes não é um livro pessimista, é um livro realista. Ele nos chama a olhar para a vida com maturidade espiritual, lembrando que tudo o que pertence a este mundo é vapor, frágil, temporário e incapaz de sustentar a alma. Mas, por trás dessa sinceridade, existe uma mensagem profunda de esperança. Apesar da vaidade humana, Deus permanece soberano, eterno e fiel. O pregador nos conduz ao ponto central de toda a existência: viver para Deus, temer ao Senhor e guardar seus mandamentos. É quando entendemos que a plenitude não está debaixo do sol, mas acima do sol, que descobrimos o que realmente importa. Por isso, abra o coração. Eclesiastes é um convite à sabedoria, ao equilíbrio e ao propósito eterno. Antes de seguirmos, deixe seu like e se inscreva no canal. Assim você apoia este trabalho e ainda ajuda essa mensagem a alcançar pessoas que precisam de esperança hoje. Fique comigo até o final, porque as 16 lições que você vai ouvir agora podem mudar completamente a forma como você enxerga a vida. Lição 1. Nada novo debaixo do sol. O que foi, isso é o que há de ser, e o que se fez, isso se fará, de modo que nada há novo debaixo do sol. Eclesiastes 1:9. O texto destaca a repetição natural da vida humana. Embora tecnologias mudem e tempos avancem, a essência da experiência humana permanece a mesma. Emoções, desafios, alegrias e dores continuam semelhantes desde o início dos tempos. A frase "debaixo do sol" representa a vida meramente terrena, sem perspectiva eterna. Quando limitamos nossa visão ao que está debaixo do sol, tudo parece repetitivo, previsível e até cansativo. Porém, a intenção do autor não é gerar desânimo, mas provocar reflexão. Se queremos algo realmente novo, precisamos buscar além do sol, buscar a Deus. Nele, a vida renovada, esperança, transformação e futuro. O novo não está no mundo, mas no coração regenerado. A lição nos chama a não depositar esperança em novidades externas, mas em Deus, que faz novas todas as coisas em nosso interior. Lição 2. Tudo é vaidade sem Deus. Vaidade de vaidades, diz o pregador. Vaidade de vaidades, tudo é vaidade. Eclesiastes 1:2. Eclesiastes começa revelando uma verdade dura e libertadora. Tudo neste mundo, quando separado de Deus, perde o sentido. A palavra vaidade aqui significa vazio, vapor, aquilo que não permanece. O autor quer mostrar que objetivos apenas terrenos, riqueza, poder, reconhecimento, prazeres, são frágeis demais para sustentar o peso da existência humana. Quando colocamos nossa esperança em coisas passageiras, inevitavelmente enfrentamos frustração, porque nada disso pode preencher o coração. Essa perspectiva não é pessimista, mas realista e espiritual. Ela nos convida a reposicionar nossas prioridades, lembrando que somente Deus dá significado ao que fazemos.
A lição nos chama a analisar onde temos buscado valor e propósito. Quando Deus ocupa o centro da vida, até tarefas simples ganham propósito eterno. Sem Ele, até as grandes conquistas se tornam vento. O sentido verdadeiro nasce quando vivemos para a glória de Deus. Lição 3. A sabedoria humana tem limites, porque na muita sabedoria há muito enfado. E o que aumenta em ciência, aumenta em tristeza. Eclesiastes 1:18. O pregador não despreza a sabedoria. Ele reconhece seu valor. Contudo, aponta uma verdade. O conhecimento humano, por mais vasto que seja, não consegue responder às questões eternas. Quanto mais entendemos o mundo e suas complexidades, mais percebemos nossa incapacidade de controlar a vida. A sabedoria revela a beleza, mas também o sofrimento. Mostra a ordem, mas expõe o caos. Por isso ela pode gerar tristeza, não porque seja má, mas porque revela a realidade da queda e da limitação humana. A lição não é abandonar o conhecimento, mas colocá-lo em seu devido lugar. Devemos buscar sabedoria, porém com humildade e dependência de Deus. A verdadeira sabedoria não produz desespero, mas reverência. Quando reconhecemos que o Senhor é a fonte de todo entendimento, encontramos equilíbrio e descanso. A sabedoria humana é limitada, a divina é perfeita. Lição 4. Há tempo para tudo. Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Eclesiastes 3:1. Esta é uma das verdades mais conhecidas de Eclesiastes e um dos pilares da maturidade espiritual. Nem tudo depende da nossa vontade, mas do tempo estabelecido por Deus. A vida é feita de ciclos, alegria e tristeza, perdas e ganhos, plantar e colher, abraçar e afastar. Aceitar isso traz paz ao coração. A ansiedade nasce quando tentamos acelerar o que Deus está construindo ou atrasar o que Ele está removendo. A lição nos chama a discernir as estações da vida. Há momentos de agir e momentos de esperar. Momentos de falar e momentos de silenciar. Momentos de segurar e momentos de soltar. Quando entendemos que Deus está no controle de cada fase, aprendemos a confiar no seu ritmo. Tudo tem um propósito, mesmo quando não entendemos. O tempo de Deus é perfeito e produz crescimento. Lição 5. A eternidade foi colocada no coração humano. Tudo fez formoso em seu tempo, também pôs o mundo no coração deles, sem que o homem possa descobrir a obra que Deus fez desde o princípio até ao fim. Eclesiastes 3:11. Aqui vemos um mistério profundo. Deus colocou no ser humano um senso de eternidade, um desejo por algo além da vida material. Isso explica porque nada totalmente terreno é capaz de nos satisfazer. Existe em nós uma fome espiritual que aponta para o Criador. Ao mesmo tempo, Deus limita nossa compreensão total de seus planos. Vemos apenas fragmentos. Essa combinação gera humildade e esperança. A vida, com suas belezas e dores, faz sentido quando percebemos que existe algo maior acontecendo. Um propósito eterno conduzido por Deus. A lição nos convida a descansar mesmo sem entender tudo, sabendo que Deus vê o começo, o meio e o fim. Ele faz tudo formoso no tempo certo. Somos chamados a confiar, adorar e seguir, mesmo sem respostas completas. Lição 6. A morte iguala a todos. Todos vão para um lugar. Todos foram feitos do pó e todos voltarão ao pó. Eclesiastes 3:20.
Este versículo confronta diretamente o orgulho humano ao lembrar que todos, sem exceção, compartilham a mesma origem e o mesmo destino físico. A morte é o grande nivelador da humanidade. Ela ignora títulos, conquistas, riqueza e reputação. Essa verdade não tem como objetivo produzir medo, mas devolver ao coração a sensatez que muitas vezes a vida agitada tenta apagar. Quando o pregador afirma que todos voltarão ao pó, ele nos lembra da fragilidade da existência e da necessidade de viver com sobriedade espiritual. A consciência da morte não diminui o valor da vida. Pelo contrário, acrescenta profundidade a cada escolha, palavra e relacionamento. Saber que somos pó nos conduz a depender de Deus e não de nossas realizações. A vida ganha sentido real quando percebemos que ela não termina no pó, mas encontra propósito eterno na relação com o Criador. Lição 7. A ambição vazia é destrutiva. Também vi que todo trabalho e toda destreza em obras traz ao homem a inveja do seu próximo. Também isto é vaidade e aflição de espírito. Eclesiastes 4:4. O versículo revela uma motivação oculta e perigosa: trabalhar apenas para superar os outros, quando o objetivo do esforço é alimentar a inveja ou competir por vaidade. O coração se corrompe. A ambição sem propósito divino gera cansaço, frustração e rivalidade. A lição aqui não é rejeitar o trabalho, mas examinar o coração. O cristão não trabalha para impressionar, mas para glorificar a Deus. Quando nossa identidade está segura no Senhor, não precisamos provar nada a ninguém. A comparação nos rouba a alegria e nos desvia do caminho. O autor nos chama a viver com contentamento, gratidão e propósito. Trabalhar é bom, trabalhar por vaidade é vazio. Devemos buscar excelência por amor a Deus e ao próximo. Lição 8. O descanso é necessário. Melhor é um punhado com descanso do que ambas as mãos cheias com trabalho e aflição de espírito. Eclesiastes 4:6. Este versículo confronta a lógica humana que associa valor à quantidade, conquistas e produtividade constante. O pregador mostra que viver com menos, mas com paz, é superior a viver sobrecarregado, tentando manter as mãos cheias o tempo todo. A aflição mencionada descreve a inquietação interna de quem nunca desacelera, nunca celebra, nunca respira. Apenas corre atrás do próximo objetivo. Quando o trabalho ocupa o lugar de equilíbrio e propósito, ele se torna opressivo. Deus não critica o esforço, mas o desequilíbrio que transforma o homem em escravo das próprias ambições. O descanso não é uma interrupção da vida, mas parte essencial dela. Ele nos protege da exaustão emocional, espiritual e relacional. A verdadeira sabedoria está em reconhecer que nem tudo precisa ser carregado e que a paz vale mais do que qualquer acúmulo. Lição 9. Honrar a Deus com votos sinceros. Quando a Deus fizeres algum voto, não tardes em cumpri-lo, porque não se agrada de tolos. O que votares, paga-o. Eclesiastes 5:4. Este versículo nos leva a refletir sobre o peso da palavra empenhada diante de Deus. Em tempos de pressa emocional, é fácil dizer mais do que o coração está disposto a sustentar. Porém, para Deus, as palavras não são sons que desaparecem no ar. Elas revelam intenções, compromissos e a verdade do interior. O pregador chama de tolice a prática de falar sem refletir, prometer sem considerar e esquecer o que se vocalizou diante do Senhor.
Um voto não é um contrato negociado, mas uma declaração de entrega que exige coerência entre o que se diz e o que se vive. Quando alguém promete algo a Deus e adia ou ignora seu cumprimento, demonstra falta de temor e superficialidade espiritual. Honrar um voto não impressiona a Deus, revela respeito por sua santidade e integridade diante dele. A palavra diante de Deus deve ser sempre consciente, responsável e verdadeira. Lição 10. Paciência. A trilha da verdadeira sabedoria. Melhor é o fim das coisas do que o princípio delas. Melhor é o paciente do que o orgulhoso. Eclesiastes 7:8. Este versículo revela que o verdadeiro valor de algo não está no entusiasmo inicial, mas na capacidade de permanecer firme até o final. O começo costuma ser marcado por energia, emoção e expectativa. Porém, o fim mostra aquilo que realmente moldou o caráter ao longo do caminho. O pregador coloca paciência e orgulho em oposição, mostrando que o orgulhoso deseja rapidez, reconhecimento e controle, enquanto o paciente aceita processos, limites e dependência de Deus. A paciência não é passividade, mas maturidade espiritual que enxerga propósito na espera e sabedoria no tempo de Deus. Já o orgulho apressa, exige e se frustra com facilidade, porque não suporta a ideia de ser moldado. O texto afirma que o fim aperfeiçoado pela mão de Deus vale muito mais do que um início impulsivo. O coração paciente é aquele que se submete, confia e persevera, e isso produz frutos que o orgulho jamais alcançaria. Lição 11. O sábio discerne o tempo certo. O coração do sábio discernirá o tempo e o modo. Eclesiastes 8:5. A sabedoria bíblica vai além do conhecimento. Ela envolve sensibilidade espiritual e percepção do momento certo para agir. O pregador afirma que o sábio não apenas sabe o que deve ser feito, mas entende quando e como fazê-lo. Esse discernimento evita precipitações, conflitos e decisões impensadas. O tolo age por impulso, o sábio age com reflexão. A vida exige equilíbrio entre ação e espera, e a sabedoria permite perceber essa diferença. Saber o tempo certo é uma dádiva divina que protege a pessoa de caminhos dolorosos e de consequências desnecessárias. O texto nos lembra de que decisões tomadas fora do tempo podem ser tão danosas quanto decisões erradas. Discernimento de tempo é uma das expressões mais importantes da maturidade espiritual. Lição 12. A imprevisibilidade da vida. Tudo sucede igualmente a todos. O mesmo sucede ao justo e ao ímpio, ao bom e ao puro e ao imundo, ao que sacrifica e ao que não sacrifica. Assim, ao bom como ao pecador, ao que jura como ao que teme o juramento. Eclesiastes 9:2. Este versículo revela a paisagem crua da vida debaixo do sol. A realidade não se curva às expectativas humanas, nem distribui seus acontecimentos conforme o caráter ou as escolhas de cada pessoa. Justos e injustos caminham pelas mesmas estradas, experimentam a mesma chuva e enfrentam os mesmos imprevistos. Essa verdade, tão desconfortável, desmonta qualquer ideia de que o mundo funciona como um sistema previsível. Salomão não escreve para desencorajar, mas para acordar o coração humano da ilusão de controle. Ele nos chama a compreender que a vida é mais profunda do que fórmulas e mais complexa do que merecimentos. Quando aceitamos que acontecimentos inesperados atingem a todos, aprendemos a viver com humildade, gratidão e vigilância espiritual.
A imprevisibilidade não significa a ausência de Deus. Pelo contrário, evidencia que somente Ele permanece estável, quando tudo ao redor é instável. Lição 13. O tolo multiplica palavras, o tolo multiplica palavras, o homem, porém, não sabe o que há de acontecer. Eclesiastes 10, 14. O pregador observa que o insensato fala demais, promete demais e supõe demais. Ele se apresenta como especialista em tudo, mas na verdade não sabe nem mesmo o que o futuro trará. Essa multiplicação de palavras revela arrogância, imprudência e falta de discernimento. O sábio, em contraste, fala com cautela, reconhecendo seus limites e sua dependência de Deus. O texto mostra que a verbosidade do tolo o expõe, enquanto o silêncio do sábio o protege. A sabedoria está ligada à humildade e ao reconhecimento da própria ignorância diante dos mistérios da vida. Palavras demais tendem a gerar confusão. Palavras sábias trazem vida e direção. Lição 14. A verdadeira vida está acima do sol. Então o pó voltará à terra como o era, e o espírito voltará a Deus, que o deu. Eclesiastes 12, 7. Neste versículo, o pregador recorda ao ser humano sua dupla realidade, corpo feito de pó e espírito vindo diretamente de Deus. A morte coloca um ponto final na existência terrena, mas não encerra a jornada do espírito. O retorno ao pó revela a fragilidade da vida física, enquanto o retorno a Deus declara a origem e o destino eterno da alma. Essa perspectiva desfaz ilusões de autossuficiência e convida o coração a viver além das fronteiras do debaixo do sol. Nada do que é material acompanha o homem na eternidade, apenas sua relação com Deus permanece. Assim, a vida ganha sentido não pela acumulação, mas pela preparação para o encontro final com o Criador. Quando entendemos que fomos feitos para algo maior que o terreno, vivemos com mais leveza, propósito e reverência. A verdadeira vida não termina na terra. Ela continua diante de Deus, de onde viemos e para onde retornaremos. Lição 15. Temer a Deus é o essencial. De tudo o que se tem ouvido, o fim é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo o homem. Eclesiastes 12, 13. Depois de explorar todas as complexidades da vida, vaidade, trabalho, injustiças, prazeres, sabedoria e limites humanos, o pregador encerra seu livro com uma conclusão simples e definitiva. O sentido da existência está em temer a Deus e guardar seus mandamentos. Salomão, que experimentou riqueza, poder, conhecimento e prazeres, declara que nada disso sustenta a alma ou oferece direção permanente. Temer a Deus aqui não significa medo, mas reverência, reconhecimento da soberania divina e submissão ao seu senhorio. Guardar os mandamentos é responder a esse temor com obediência prática. O texto afirma que esse é o dever de todo o homem, indicando que não existe vocação mais alta, propósito mais profundo ou identidade mais fundamental do que viver em aliança com Deus. Tudo o mais é secundário. Esta conclusão nos chama a colocar o Criador no centro e entender que a verdadeira sabedoria começa quando a vida se dobra diante dele. Lição 16. Deus julgará todas as obras, porque Deus há de trazer a juízo toda a obra e até tudo o que está encoberto, quer seja bom, quer seja mau. Eclesiastes 12, 14. O pregador encerra seu livro afirmando que toda a vida humana, visível ou oculta, será examinada por Deus.
Nada fica fora do alcance de seu olhar. Atitudes públicas, pensamentos escondidos, palavras não ditas, intenções secretas, tudo está diante dele. Essa verdade não foi escrita para produzir medo paralisante, mas para despertar responsabilidade espiritual. O juízo divino revela que a vida tem significado eterno e que nossas escolhas importam além do momento presente. Saber que Deus julga com perfeição consola aqueles que sofrem injustiças, pois o mal não permanece impune diante do Senhor. Ao mesmo tempo, alerta os que vivem de forma indiferente ao pecado, lembrando que a graça não anula a justiça. O texto une esperança e reverência. Esperança porque Deus é justo, reverência porque Ele é santo. Viver com essa consciência dá profundidade ao presente e prepara o coração para a eternidade. O livro de Eclesiastes é um convite à maturidade espiritual e emocional. Ele desmonta ilusões humanas, expõe a fragilidade da vida terrena e aponta para a única fonte de sentido, Deus. Ao longo de suas reflexões, o pregador mostra que a vida debaixo do sol é limitada, repetitiva e vazia quando desconectada do Criador. Porém, quando vivemos acima do sol, com os olhos fixos na eternidade, tudo muda de perspectiva. Trabalho, relacionamentos, dor, alegria, perdas e conquistas passam a ter um propósito maior. Eclesiastes nos chama a viver com sabedoria, temendo a Deus, discernindo o tempo certo, buscando contentamento, cultivando relacionamentos e investindo em obras que têm valor eterno. A mensagem final é clara: tudo o que fazemos será apresentado diante de Deus. Por isso, precisamos viver com integridade, humildade e reverência. A verdadeira vida não está na busca incessante por prazer ou conquistas, mas em uma caminhada íntima com o Criador. É Ele quem dá sentido aos nossos dias, conforto às nossas dores e direção às nossas escolhas. Que cada lição deste livro inspire você a viver com propósito eterno, encontrando alegria, sabedoria e plenitude em Deus. E antes de encerrar, se esta mensagem falou ao seu coração, compartilhe com alguém que precisa dessa palavra hoje. Deixe seu amém nos comentários e que Deus abençoe profundamente a sua vida. Até o próximo vídeo.